Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à palestra Casa Espírita Cristã. Queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui atuando nessa tarefa que a casa me proporciona, né? Uma oportunidade muito boa de estar conversando, de estar contribuindo nesse trabalho, né? Vamos agora iniciar nossa palestra pública, nossa reunião doutrinária online. Vou fazer agora a leitura preparatória do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição 39. Entra e coopera. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Atos 9, versículo 6. Esta particularidade dos Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com Cristo. Se o Mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigia palavras diretas e inovidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando-lhe, em vez disso, entrar em Damasco, a fim de ouvir o que lhe convinha saber? É que a lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio com o qual Jesus segue de perto a humanidade inteira pelos canais da inspiração. O Mestre ensina aos discípulos e consola-os por intermédio, vou repetir aqui, desculpa. O Mestre ensina aos discípulos e consola-os por intermédio deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera de influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado, em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhosas descrições dos mensageiros divinos. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas, se ainda não se apropriaram dos valores educativos que a Terra lhes pode oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a tua luta edificante de cada dia, na Terra, porquanto, no trabalho sincero da cooperação fraternal, receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhes convém fazer. Vou agora fazer a prece inicial. Queria pedir a todos que fechem os olhos, mentalizem a figura serena, branda, pacífica do Mestre Jesus, governador do nosso planeta. Senhor Deus e Pai, Jesus, Mestre e amigo, queremos pedir nesse momento que o Senhor venha conosco nessa tarefa, que o Senhor esteja conosco. Queremos também agradecer a oportunidade do trabalho, agradecer a oportunidade de aprender mais uma vez e agradecer a oportunidade de estar atuando nessa obra que é sua, Senhor, que nós somos apenas instrumentos. Abençoa, Senhor, todos os frequentadores dessa casa, todos aqueles que nos assistem e aqueles também que não nos assistem. Abençoa, Senhor, os lares que esta palavra chegará, seja agora, nesse momento, ou seja depois, de outra forma, em outras mídias. Abençoa, Senhor, esses lares. Abençoa esse lar que a palavra sairá daqui. Abençoa, Senhor, a todos nós. Esteja conosco. Que a espiritualidade amiga
possa nos auxiliar, nos abençoar e nos guiar. Que assim seja. Bom, meus amigos, vamos lá nesse novo modelo, né, de palestra pública, doutrinária, né? Esse modelo que a gente tem aprendido a cada dia, se adaptando a cada momento, né? Esse momento que nos foi colocado, com certeza, a fim de que nós busquemos as oportunidades de trabalho e as oportunidades de aperfeiçoarmos, né? Como humanidade e principalmente como indivíduo, porque a reforma da humanidade só se dará a partir da reforma íntima do indivíduo, né? Vamos lá. O tema de hoje é a importância do agradecimento, né? Quando a gente fala de agradecimento, a gente vê que esse tema é um tema que já está muito batido, vamos colocar assim, né? Hoje há uma vertente, né? Há um comum acordo, né? Vamos colocar assim, há um senso comum de que é necessário agradecer muito mais do que pedir. Mas a gente consegue enxergar a profundidade da gratidão? A gente consegue fazer uma reflexão além do que se tem proposto nas redes sociais, além do que se tem proposto no senso comum, né? Eu vou tentar aqui trazer algumas reflexões a vocês para que a gente possa, a partir dessas reflexões, buscar algumas conclusões, né? Ou seguir refletindo para trabalharmos a nossa reforma íntima em torno do que é o agradecimento, do que é a gratidão. Quando a gente busca os primórdios dos ensinamentos, né? Que vamos colocar assim, que são os antecessores, né? Do Espiritismo, que é a Bíblia, o Evangelho, né? De Cristo no Novo Testamento, nós encontramos um ensinamento, né, de Paulo de Tarso, que foi escrito antes dos evangelhos, que foi a sua primeira carta aos Tessalonicenses, né? Primeira carta aos Tessalonicenses. E nessa carta tem um ensinamento que diz o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Interessante, né, que essa carta foi escrita antes dos evangelhos, né? E Paulo escreve essa carta depois de ficar sabendo por Timóteo que, ao passar pela cidade de Tessalonicense, ao qual havia sido expulso dessa cidade pela acusação de agitador, ele ficou sabendo que a semente do evangelho tinha sido germinada, né? Porque ele, no seu caminhar, depois de conviver com Cristo, ele saiu para pregar o evangelho e passou por Tessalônica. E aí ele seguiu e na cidade seguinte ele ficou incomodado. Olha, eu acho que eu não consegui fazer o trabalho 100%, não consegui pregar o evangelho de Cristo da forma como eu queria. Mas depois Timóteo vai encontrar com ele e fala: olha, não, passei por Tessalonicenses, passei pelos Tessalonicenses e a semente do evangelho foi plantada. E Paulo se alegra e escreve uma carta, né, aos Tessalonicenses. E nessa carta, né, contém esse ensinamento. Vou repetir porque é muito gratificante e muito interessante de se refletir. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, né? Essa reflexão nos guiará. Vamos lá. Quando a gente trabalha, quando a gente começa a estudar o Espiritismo, nós compreendemos que ele é uma tríplice, né? Que é sustentado pela filosofia, pela ciência e pela religião, né? E sendo assim, eu vou tentar aqui trazer alguns pontos desse tema à luz dessas três bases, né? Quando a gente vai entender um pouco do agradecimento, né, da gratidão, a gente tem que se recordar daquilo que Jesus já nos falava, os seus antecessores já nos falavam, e que a física quântica, a ciência, veio reforçar, que é a lei da atração. A lei da atração, a física quântica diz o seguinte:
A lei da atração e a física quântica nos mostram que o universo é feito de energia. Então, tudo é energia. Eu sou energia, você é energia, a cadeira é energia, a luz é energia, tudo é energia, né? E essa energia, ela vibra numa frequência. Ela vibra numa frequência. E sendo assim, a gente emana essa frequência, a gente emite essa frequência. Então, emitindo essa frequência, né, da nossa energia, a gente vai entender que a base da lei da atração está no fato de que a energia existe em todos os corpos e mentes. O seu pensamento também é energia, o nosso pensamento também é energia, né? E aí, essa energia tem uma vibração. E estamos constantemente enviando essas frequências, essas vibrações, para fora de nós, para o universo, que sempre devolve energia relacionada à mesma vibração. Então, a lei do retorno, né, ela nos diz o seguinte, que a gente só consegue receber aquilo que a gente emite. E Jesus já nos colocava isso quando perguntou: como podemos colher figo se estamos plantando abrolhos, né? Não tem como. Entre outros ensinamentos que tem de Cristo a respeito, que eu não me recordo aqui todos, mas nós temos ciência que Cristo já nos falou, né? Que a semeadura que vai nos dizer o que a gente vai colher. E a física quântica já disse, tudo que nós vibrarmos, a nossa energia, nós vamos atrair. E a gente só consegue atrair aquilo que a gente vibra, né? Inclusive ontem, nosso amigo Eliomar Borgo fez uma palestra maravilhosa para a Praiana, que falava a respeito dessas vibrações, que a gente tem essa vibração no nosso pensamento, né? Nosso pensamento, nossos atos, nossas falas, e a gente só consegue atrair aquilo que a gente vibra, né? Aquilo que a gente emite. Isso é um ponto que a gente tem que colocar como entendimento para a gente seguir. Antes da gente falar um pouco da gratidão em si, eu queria trazer aquilo que mais costumeiramente fazemos, além de agradecer, né? Nós nos queixamos muito, nós reclamamos muito, principalmente nesse momento de isolamento, né? Isolamento social, a gente não pode sair, a gente não pode... Eu, por exemplo, não estou podendo ver meus pais, meus filhos não estão podendo ver meus pais, às vezes a gente tende a reclamar, né? Então, eu queria trazer para vocês aqui essa reflexão para que a gente buscasse compreender o quão é danoso as murmurações e as reclamações, que é o oposto da gratidão. Vamos colocar o significado de reclamar, né? Lamentar, pedir com insistência, fazer uma solicitação com insistência, implorar, reclamar por ajuda. Então, quer dizer, quando eu estou reclamando, eu estou pedindo com insistência. E se você for pensar um pouco na palavra reclamar, é clamar duas vezes. De repetir, clamar, de fazer clamor. Então, se eu estou reclamando, eu estou pedindo duas vezes. Se eu estou reclamando, eu estou pedindo com insistência, né? Isso é importante a gente ter a consciência de quando eu estou reclamando, eu estou pedindo com insistência. E se eu estou emitindo uma vibração de reclamação, as energias que vão se alinhar nessa mesma frequência serão energias de reclamação. Então, se eu reclamo do trânsito, provavelmente vai vir mais trânsito ruim para mim. Se eu reclamo de qualquer coisa, provavelmente as energias vão voltar exatamente da mesma forma como eu emiti, né? Um pouco mais sobre a reclamação. O pesquisador e cientista da computação e filósofo Steve Perton fez várias pesquisas a respeito da reclamação. E identificou que as pessoas que reclamam muito, elas estão se expondo o seu corpo ao hormônio cortisol. Quando a gente reclama muito, o nosso corpo, através dessas energias que a gente emite,
ele libera muito, expõe nosso corpo ao hormônio cortisol. E o aumento do cortisol no organismo contribui para uma maior pressão arterial e maior colesterol, enfraquecimento do sistema imunológico e problemas de aprendizado e memória, e aumenta o risco de diabetes, doenças cardíacas e obesidade. Quer dizer, nosso mestre já nos colocou informando, né, dizendo que tudo aquilo que a gente plantar a gente vai colher. A física quântica já disse que a gente só consegue atrair aquilo que a gente emite, e os pesquisadores já nos colocaram que se a gente reclamar, a gente vai estar trazendo aumento do cortisol. E aumento do cortisol, pressão arterial, problemas cardíacos e tudo mais, né? Agora vamos dizer um pouco o que o Espiritismo nos diz aqui, né? O Espiritismo nos traz o seguinte: Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 75, nos diz o seguinte: nunca se viu contenda que não fosse precedida de murmurações inferiores. Quando alguém começa a encontrar motivos fáceis para muitas queixas, é justo proceder a rigoroso autoexame, de modo a verificar se não está procedendo de terrível enfermidade das murmurações. Então, quer dizer, Emmanuel nos informa que a reclamação é murmuração. E essa murmuração é enfermidade. Então, Emmanuel nos coloca a reclamação, as murmurações, como enfermidade, corroborando, comprovando o que a ciência tem nos trazido. Que toda vez que a gente reclama, a gente está trazendo enfermidade para o nosso corpo. A gente está trazendo aumento do cortisol, que aumenta a pressão arterial, que aumenta os problemas cardíacos e tudo mais. E bom ressaltar aqui, no início, que ele coloca: nunca se viu contenda, quer dizer, problema, discussão, que não fosse precedida de murmurações, né? Então, assim, a gente tem que compreender que quando a gente está trazendo para a gente essa energia da reclamação, automaticamente a gente está trazendo enfermidade para o nosso corpo, né? E a gente mais reclama do que agradece. Eu não tenho dúvida disso. Eu vou falar por mim, mas pelo que eu tenho visto e pela convivência, as pessoas costumam reclamar mais do que agradecem. Então, vamos recordar, né, os alertas de Emmanuel, né? Que a gente, quando reclama, traz enfermidade para o nosso corpo. Seguindo aqui. Agora vamos começar a respeito da reflexão do agradecer. Uma vez que nós já entendemos que tanto a física quântica quanto Cristo, Paulo, nos orienta que tudo aquilo que a gente emite, a gente atrai. Não, na verdade, Paulo nos orienta a agradecer. Mas em determinados ensinamentos de Paulo também ele recorda a respeito da semeadura e da colheita. Mas Cristo sempre nos deixou claro. Então, repetindo, a física quântica e Cristo nos ensina que a gente só consegue receber aquilo que a gente emite. E a gente entendeu aqui de Emmanuel que reclamar vai trazer enfermidade, corroborando o que a ciência e a psicologia têm nos trazido, né? Agora vamos entender um pouco do que é agradecer. Oferecer graças, reconhecer um bem feito, dar uma compensação de mesmo valor ou importância. É o que se sente devedor de um favor, de uma amabilidade, agradecido, grato. Ficamos-lhes obrigados por tantas gentilezas. Então, quer dizer, a gratidão, estar grato, é se sentir devedor de um favor. Isso me fez refletir a respeito de como nós, brasileiros, falamos, agradecemos as pessoas. Nós falamos o seguinte para a pessoa faz alguma coisa para a gente e fala assim, muito obrigado. E a gente não
não para pensar de onde vem essa expressão muito obrigado. E aí eu fui buscar de onde vem. Essa expressão é uma abreviação de uma frase, até grande, que é o seguinte: eu me sinto muito obrigado a lhe retribuir a este favor. O nosso obrigado é uma abreviação de uma frase. Eu me sinto muito obrigado a lhe retribuir este favor. Então, quer dizer, quando a gente fala obrigado, a gente está dizendo que a gente é altamente devedor daquele favor, né? Que esse favor que a gente se sente obrigado a fazer é em detrimento daquilo que foi feito para a gente. Então, a gente quer agradecer, então a gente se sente obrigado a fazer aquilo, a retribuir aquele favor. É importante a gente ter esse conhecimento. No outro conceito similar, a gente tem a seguinte questão: gratidão é uma espécie de dívida. É querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico para ela. Então, mais uma vez, vem nos lembrando, né? Que a gratidão é uma dívida. Então, se eu sou grato a seja lá quem for, meus pais, minha companheira, meu companheiro, meu irmão, eu tenho uma dívida com essa pessoa. Eu tenho algo a fazer para lhe retribuir. Essa reflexão é importante da gente fazer. Porque se eu estou grato a alguém, eu devo agir de maneira a retribuir daquela forma, né? Vou só recordar aqui a respeito do que a gente tem colocado como física, como a física quântica vem trazendo, né? A respeito da lei de retorno, né? Só lembrando aqui as anotações, tá, gente? As anotações aqui. A lei do retorno, ela nos vem mostrar, nos vem provar, a ciência vem provar que quanto mais somos gratos, mais benesses nós temos, né? E quando a ciência vem provar isso, que a lei do retorno já nos diz isso, o PhD, Robert Emmons, né, que é um trabalho em psicologia, ele coloca o seguinte: ele fez uma experiência, várias experiências, e ele descobriu o seguinte: a gratidão é uma forma de confirmação do positivo. Além disso, ajuda a bloquear emoções tóxicas, como inveja, ressentimento e lamentação. Então, quer dizer, se eu sou grato, o que vai voltar para mim? Gratidão. O que vai voltar para mim? Gratidão. Então, eu vou bloquear o quê? Eu vou bloquear emoções tóxicas, como inveja, ressentimento e lamentação. E eu reforço aquilo que é positivo. Vou reforçar ainda mais o que é positivo, né? Para eu reforçar aquilo que é positivo, eu tenho que emanar aquilo que é positivo. Eu tenho que mandar para o universo aquilo que é positivo, né? E a ciência já provou isso. Outra pesquisa de uma psicóloga, a Cláudia Faria, ela coloca o seguinte: quando agradecemos por algo, valorizamos pequenas coisas do dia a dia, há ativação de uma região do cérebro conhecida como sistema de recompensa, havendo a liberação de dopamina e ocitocina, que é o hormônio responsável pela sensação de bem-estar e felicidade. Assim, quando nos sentimos gratos por algo, temos imediatamente aumento da sensação de prazer e, por consequência, diminuição dos pensamentos negativos. Então, assim, se a gente reclama, a gente libera cortisol, que traz pressão arterial alta, aumenta o colesterol, problema cardíaco. Se nós agradecemos, nós temos a liberação de dopamina e ocitocina. Então, se nós formos levar em consideração, vamos supor que a gente não acredita em nada. Não acreditamos em espiritismo, não acreditamos em Deus, não acreditamos em nada. Nós somos céticos. E se pautamos apenas pela ciência.
A ciência já nos disse que enquanto a gente continuar reclamando, a gente vai trazer enfermidade para o nosso corpo. E se a gente passar a ser grato, nós vamos trazer benéfico para o nosso corpo. Vamos melhorar o nosso corpo. Vamos trazer liberação de hormônios benéficos ao nosso corpo, que aumenta a sensação de prazer e bem-estar. Agora vamos partir para o espiritismo e a gratidão. Porque Emmanuel já nos coloca, né, que reclamar é enfermidade. Joana de Ângeles, que trabalha no campo da psicologia, no livro Psicologia da Gratidão, ela coloca o seguinte. A gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Quando se enraiza no sentimento humano, logra proporcionar harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional, por luzir como estrela na imensidão sideral. Por extensão, aquele que se faz agradecido torna-se veículo do sublime autógrafo, assinalando a vida e a natureza com a presença dele. Quer dizer, quando nós somos gratos, né, traz harmonia interna, liberação dos conflitos. Se Emmanuel nos coloca que reclamar, murmuração traz enfermidade, Joana de Ângeles vem reforçar que quando nós somos gratos, nós temos uma harmonia interna, o que nos libera dos conflitos. E sabemos que os conflitos trazem enfermidade. Olha como a ciência corrobora aquilo que Paulo já vem nos trazendo há muito tempo e corrobora aquilo que Emmanuel vem nos trazendo e também corrobora aquilo que Joana de Ângeles nos traz. Então, assim, nós precisamos compreender cada vez mais que o hábito de ser grato, de agradecer, não é mecânico e não pode ser mecânico. Tem que partir das vibrações internas. Por que tem que partir das vibrações internas? Porque não adianta eu falar algo que eu não sinto. Porque vai valer as minhas vibrações. Se eu estou falando uma coisa e eu não estou sentindo aquilo, vai valer aquilo que eu sinto, as minhas vibrações, aquilo que está no meu âmago, aquilo que está no meu pensamento. É isso que eu vou mandar para o universo. E é isso que vai retornar para mim. Então, quanto mais eu for grato, mais sensação de bem-estar eu vou ter. Mais benefício eu vou ter. E é interessante ela coloca, por extensão, aquele que se faz agradecido torna-se veículo do sublime autógrafo, assinalando a vida e a natureza com a presença dele. Então, quando nós somos agradecidos, nós assinalamos nossa vida com a presença de Deus. A gratidão em nossas vidas é a assinatura de Deus nos nossos atos. E quanto nós temos a agradecer? E recordando que ser grato é pagar uma dívida, vamos colocar assim, né? É ser devedor, né? Quanto nós temos a agradecer a Deus, aos trabalhadores da casa espírita, aos dirigentes da casa espírita. Quanto nós temos a agradecer? Quanto nós temos a agradecer as infinitas oportunidades que são colocadas a nós a todo momento para aperfeiçoarmos a nossa paciência, suprimir o nosso egoísmo. E essa é a reflexão que eu vou trazer logo após. Mais uma vez, Emmanuel. Eu gosto muito de Emmanuel. Todo dia de manhã eu faço uma leitura de alguma lição da coleção Fonte Viva. É uma meditação que se inicia. Quando você está lendo, você está focado naquilo e você vai liberando a sua mente, você vai acalmando a sua mente para seguir o dia. Então, quer dizer, eu já vou emitindo boas energias para pegar de volta essas boas energias, para receber de volta essas boas energias. Emmanuel nos ensina o seguinte, nos traz o seguinte: entre os discípulos sinceros não se justifica a lição, desculpa, não falei a lição. Pão Nosso, capítulo 163, sessão 163, a lição é agradecer.
e sedes agradecidos. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Nessa mensagem tem o seguinte ensinamento. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Olha que interessante. Emmanuel nos coloca que nós, discípulos sinceros do Cristo, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento, manifestar gratidão apenas por frases bombásticas e laudatórias. Que agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, que eu acabei de comentar. Quantas dádivas nós recebemos? Emmanuel nos recorda, ser grato não é só falar, não. Não é só dizer, ó Senhor, muito obrigado pelo pão, muito obrigado por esse trabalho. O que a gente está fazendo com essas dádivas recebidas para retribuir tudo aquilo que a gente recebe? Porque eu acredito que todo mundo tem esse entendimento que nada desse mundo é nosso. É tudo emprestado. Tudo emprestado. Seu corpo, seus talentos, você mereceu, você conquistou. Porém, tudo que nos é emprestado, nós vamos ter que prestar conta a Deus. O que a gente está fazendo com as dádivas que Deus nos dá? O nosso trabalho. Se você no seu trabalho tem um benefício que te permite ajudar de alguma forma alguém que te sobra, vamos colocar assim, por que não fazê-lo? Por que não ser grato a Deus por ter te dado esse benefício? E como Emmanuel coloca aqui, na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas tanto ao próximo quanto a si mesmo. Então, ser grato é agir. Ele relembra aqui, ó. Entre os discípulos sinceros não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Então a gente tem que sair dessa gratidão de frases bombásticas, de palavra. Temos que manifestar? Temos que manifestar, com certeza. Não se desmerece, né, a necessidade de se falar, de se agradecer, de se louvar, não é isso. Mas essas frases, essas falas, têm que vir junto das ações. Porque eu vejo muita gente, Senhor, muito obrigado pela luz, até mesmo faço isso. Muito obrigado por isso, por aquilo, mas eu estou usando isso que eu sou grato para proporcionar benesses a mim e ao meu próximo? Essa é uma reflexão importante de se fazer. E ele continua. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve à causa divina, através de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Então, quer dizer, Paulo, em gratidão Paulo, sendo grato ao Cristo, se colocou no trabalho do bem e, por conta disso, sofreu. Por mais de 30 anos sucessivos. Olha o tamanho da gratidão de Paulo. Ele agiu no bem. A forma de gratidão dele foi agir no bem. Foi a ação, né? E quando a gente age no bem, nós tendemos, naturalmente, a receber o bem,
né? Agindo no bem, a gente recebe o bem. Então, nós temos que recordar, meus amigos, que é importante falar, é importante agradecer com a boca, mas é imprescindível agradecer com as atitudes. Como? Usando as dádivas que Deus nos empresta, nos dá, em benefício do nosso próximo, em benefício de nós mesmos e principalmente do nosso próximo, para que a gente possa trabalhar no bem, né? E ele segue. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes. É sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Olha que interessante. Estendendo aos outros os tesouros da vida. Então, ser grato a Deus, ser grato a Cristo, é estender aos outros os tesouros da vida. Quantos tesouros nós temos? A gente está dentro da nossa casa, vendo no nosso celular, ou no nosso tablet, ou no nosso computador, ou até mesmo na televisão, quem consegue colocar. Com certeza estamos alimentados, com certeza estamos bem vestidos, com certeza estamos aquecidos, com certeza, provavelmente, grande parte de nós, a despensa está cheia, a geladeira está cheia. E tudo isso foi nos dado por Deus, através do Mestre Jesus, que é o governador desse planeta, e através de seus emissários que nos auxiliam a todo tempo. E o que nós estamos fazendo com essas dádivas? Quão gratos nós estamos sendo com essas dádivas? Nós estamos usando essas dádivas, demonstrando gratidão e auxiliando o nosso próximo, auxiliando o nosso irmão? É uma reflexão importante a se fazer. E principalmente, nós estamos sendo gratos dentro dos nossos lares. Quem faz a comida na sua casa? É a sua esposa, é seu esposo? É o seu filho, a sua filha? Você está sendo grato a ele? Em atitude? Em palavra também, que é muito bom quando você faz. Quem faz a comida aqui em casa sou eu, os meus filhos, né? E eu acho ótimo quando meu filho fala bem assim: papai, eu amo seu macarrão, eu adoro seu macarrão. Ele come, feliz da vida. A gratidão dele é comer uma vez e pedir mais. E nós estamos sendo gratos com quem faz a nossa comida, com quem limpa a casa, com quem cuida das coisas dentro dos nossos lares. Por quê? O lar, a família, é o principal local para que nós possamos exercer a nossa gratidão. É na família, é o principal lugar. Tem que falar, quando a minha mãe fazia, eu falava: mãe, muito obrigado. E como que eu agradecia a ela? Lavando a louça. Não, mãe, pode deixar que eu lavo. Eu faço isso até hoje. Eu vou almoçar na casa dela domingo, ela faz um almoço maravilhoso. E eu não como carne, ela sempre prepara uma coisinha para mim. Aí eu engraçado, eu falo: não, mas deixa que eu vou lavar a louça. Não, meu filho, não precisa. Não, eu vou lavar a louça. É o mínimo que eu posso fazer. É o mínimo que eu posso fazer. Então, meus amigos, vamos lembrar disso. Estamos nos nossos lares, com os nossos familiares, né? Vamos lembrar de sermos gratos àqueles que estão do nosso lado, porque é na família que nós temos a maior e melhor oportunidade. E foi na família que nos foi colocado, que nós, né, que Cristo nos colocou, que está o nosso maior objetivo de trabalhar nosso amor fraternal. E não tem forma melhor de trabalhar esse amor fraternal sendo grato a tudo, a tudo. A quem trabalha para colocar o pão, a quem faz a comida, a quem arruma a cama, a quem cuida. Vamos lembrar disso. Eu estou falando só das coisas materiais, mas tem também o carinho, o afago do seu familiar, a paciência que o seu familiar tem com você. Vamos continuar aqui. O homem que sofre é semelhante a um devedor,
de grande soma, a quem o credor dissesse: se me pagares hoje, mesmo a centésima parte, darei quitação do resto, e ficarás livre. Senão, vou perseguir-te até que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a centésima parte da mesma? Em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? Esse ensinamento está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, motivos de resignação, no item 12. O que ele está colocando aqui? Todos temos ciência que nós somos devedores. Né? A nossa dívida não é pequena. Não é pequena. E Deus, através de Cristo e seus emissários, chega pra gente antes de desencarnar e fala: olha, tá vendo essa lista aqui? Rapaz, você fez isso, ó, tem um monte de coisa aqui. Sua dívida é grande. Mas vamos fazer o seguinte: você pagar isso aqui vai ser difícil. Vai ser difícil. Eu vou parcelar para você aqui umas 3 reencarnações. Umas 3 reencarnações eu vou separar para você aqui. Vou dividir. Nessa encarnação agora, você vai pagar essa parte aqui da dívida aqui. Sua dívida é de 1 milhão. Você vai pagar só 2% dessa dívida nessa encarnação aqui agora. Tá? Beleza? Aí a gente fala: não, beleza. Pô, muito obrigado, tô devendo 1 milhão. Você vai deixar eu começar a pagar os 2% agora nessa encarnação. Aí você, o que você faz? Você agradece imensamente. Muito obrigado, meu mentor. Muito obrigado, emissários da luz. Muito obrigado. Eu vou lá e vou ser grato. Vou retribuir. Aí chega aqui, briga com o irmão no trânsito porque quer passar antes dele, porque quer chegar antes, porque saiu um pouco atrasado de casa, porque reclamou que a esposa não fez o café na hora que tinha que fazer. E aí? Temos que ser gratos pela oportunidade de nós estarmos aqui. Todo mundo sabe que a fila da reencarnação não é pequena. E foi nos dada essa oportunidade de pagar uma dívida enorme, mas com um valor pequenininho. Aí a gente chega aqui e adquire mais débito. E não é grato. Então, quer dizer, o Evangelho segundo o Espiritismo nos alerta que o devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a centésima parte da mesma. A gente fica feliz. Não, eu vou lá, vou reencarnar e vou pagar essa dívida pequena aqui, esse pedaço pequeno, e vou quitar a dívida toda. Mas a gente vem para cá e não lembra disso. E reclama. Reclama porque a televisão não está passando o programa que a gente quer, reclama porque está dentro de casa, reclama porque agora não consegue pedir o que quer pedir, e reclama, em vez de ser grato. É uma reflexão importante, é uma reflexão importante. É uma reflexão necessária a ser feita. Reclama quando alguém da nossa família não age da forma como a gente gostaria e espera. E a gente está agindo com os nossos irmãos, da nossa família, da forma como eles gostariam que nós agíssemos, ou da forma como nós gostaríamos que eles agissem com a gente? Estamos sendo gratos a eles como gostaríamos que eles sejam gratos conosco? Estamos? Estamos? Nossa dívida é grande, meus irmãos. Nossa dívida é grande. E o Mestre Jesus nos permite vir aqui, né? Deus nos permite, através do Mestre Jesus e seus emissários, vir aqui pagar essa dívida pequenininha, essa parte pequenininha da dívida. E aí a gente acaba não sendo tão, vamos colocar assim, atentos, e acabamos nos distraindo e não nos recordando de ser gratos. Seguindo aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, pagar o mal com o mal.
Espiritismo e gratidão. Se não se queixas das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de queixar-se, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e sua resignação. Olha que engraçado. Olha que interessante. Olha o que ele está falando para a gente. Se nós não nos queixamos das nossas provas, a gente agradece as nossas provas, as oportunidades que nós temos de melhorar, por que que a gente vai reclamar do instrumento das provas? Quem são os instrumentos das provas? O esposo, que nos testa a paciência, a companheira, a esposa, que nos testa a resiliência, que nos faz suprimir o egoísmo e colocar ela na frente da gente, da nossa vontade. Os nossos filhos, pequenos ou não, adolescentes, ou pré-adolescentes, ou crianças, que a todo momento nos colocam à prova o nosso orgulho, a nossa vaidade. Porque eles nos desafiam. E a gente quer ser orgulhoso, e aí a gente, não, pera. A gente tem que lembrar. Se a gente não reclama das provas, por que a gente vai reclamar do instrumento das provas? Esse seu irmãozinho que está aí do seu lado, seja esse parente mais difícil, ou aquele colega de trabalho que te testa a paciência, agradece por ele. Aqui, ó. Se em vez de queixar-se, agradece a Deus ao experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Você tem que agradecer aquele chefe, rapaz, que te enche a paciência. Agradece que ele é uma oportunidade, um instrumento que Deus colocou no seu caminho para você treinar sua paciência, sua resignação. E ver e te testar se você está sabendo ser grato. Se você consegue ser grato. Agindo. Porque se a gente falar uma coisa e agir de outra forma, Deus sabe. Deus conhece o seu sentimento, o seu âmago, o que está aqui. O que está aqui, você pode até tentar enganar, agir de uma forma, fazer um teatro, mas o que está aqui dentro você não consegue enganar, não. Não consegue enganar. Mesmo. Então, assim, meus irmãos, essas reflexões são reflexões que precisam reverberar em nós, precisam ser digeridas e ser trabalhadas a todo momento. Lembrar que a gratidão precisa ser exercida e não somente falada. Lembrarmos de ser gratos pelas provas e lembrar de ser grato pelos instrumentos das provas. E recordar que reclamar traz enfermidades. Se eu reclamo, eu libero cortisol. Se eu agradeço, eu libero citocina e dopamina. Cortisol traz estresse, doença cardíaca. Dopamina e ocitocina, sensação de bem-estar. Se eu reclamo, segundo Emmanuel, eu trago enfermidades. Se eu reclamo, segundo Joana de Anjos, se eu agradeço, segundo Joana de Anjos, eu trago harmonia interna e liberação dos conflitos. E Emmanuel nos alerta que agradecer não é só em frases bombásticas e laudatórias, mas sim usando as dádivas que Deus nos dá para o trabalho do bem, para o nosso próximo, para a caridade. Isso é agradecer. Exercer a caridade é agradecer. Gratidão a Deus por tudo que Ele nos deu. Essa reflexão é a que eu gostaria de deixar aqui como matriz, né? Como principal, vamos colocar assim. Todas elas são importantes, mas é importante a gente trazer como se fosse uma moral da história, digamos assim, né? A moral de que agradecer é agir, a moral de que reclamar traz enfermidade, a moral de que agradecer um instrumento da prova é importante. Aquele amiguinho, aquele irmãozinho que te testa, agradece por ele, agradece os políticos que nos testam nossa paciência,
agradece, ora por eles, ou só reclamar? Porque não é possível que só tem coisa ruim. Não. Tem que lembrar que nós temos muito mais a agradecer do que reclamar. Em tudo. Em tudo. Continuando, e para finalizarmos, Joana de Ângeles, no seu livro Psicologia da Gratidão. Joana sempre trabalha na área da psicologia, né? A paz de fora inicia-se no cerne de cada ser. Também assim é a gratidão. Ao invés do anseio de ao invés do anseio de recebê-la, torna-se-lhe o doador espontâneo e cura-se de todas as mazelas, ensejando a harmonia generalizada. A vida sem gratidão é estéril e vazia de significado existencial. O que ela está falando? Ao invés de a gente querer que as pessoas agradeçam a gente, ou que a gratidão venha até nós, começamos nós a sermos gratos. Que aí nós vamos nos curar a nós mesmos e trazendo uma harmonia generalizada. E essa última frase, para mim, é uma frase que a gente precisa memorizar e recordar a todo momento. A vida sem gratidão é estéril e vazia de significado existencial. Quando ela fala essa gratidão, ela fala a gratidão que os discípulos tiveram com Cristo, de ser grato àquilo que foi ensinado e passar por anos e anos de perseguições e sofrimentos. Porque, lembrando, Cristo nos ensina, a felicidade não é deste mundo. Então, se a gente for esperar ser grato só por coisa boa, ser grato por coisa boa é fácil. Tem coisa boa, vou ser grato. Agora, ser grato pelas dificuldades que nos auxiliam a crescer, ser gratos pelos nossos irmãos que nos testam, que são instrumentos para o nosso crescimento. Nós estamos fazendo isso? É importante. É importante recordar disso. Meus irmãos, eu espero que eu tenha trazido a vocês reflexões interessantes, edificantes, para que a gente possa buscar nessas reflexões auxílio para a nossa reforma íntima. Porque, como eu falei no início, a humanidade está iniciando um pouco mais acelerado esse processo de regeneração. E não confundamos regeneração com o mundo ditoso. O processo de regeneração é um processo longo. Não vão vir benesses de uma hora para outra. Mas nós temos que ser grato a esse processo. Que esse processo de regeneração, que se inicia um pouco mais acelerado nesse momento, é que nos vai preparar para um mundo melhor. Assim como nós temos que sermos gratos pelas nossas provas, sejamos gratos pelo instrumento das provas. O instrumento da prova que está nos colocando agora é o coronavírus. Esse é um instrumento de uma prova muito grande. O instrumento maior, tão grande quanto é o isolamento social. Olha que instrumento da prova. É difícil identificar, né? O que é o instrumento e o que é propriamente a prova, né? Mas enfim, meus irmãos, vamos recordar o que é a gratidão dos discípulos fiéis. Gratidão é lealdade, gratidão é agir, gratidão é usar as dádivas em meu benefício e em benefício do próximo. Gratidão é automaticamente caridade. E nós sabemos que fora da caridade não há salvação. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade. Queria agradecer essa casa, né, a Casa Espírita Cristã, que me proporcionou esse momento, ao qual eu sou muito grato, de aprendizado,
de reflexão e de estar aqui conversando com vocês. Vamos agora fazer nossa prece final, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar a figura branda, pacífica do Mestre Jesus. Senhor Deus e Pai, Jesus, Mestre amigo, queremos aqui agradecer a oportunidade de estarmos refletindo a respeito da gratidão, estarmos recebendo esses ensinamentos maravilhosos. Mestre Jesus, nos auxilia na compreensão desses ensinamentos, para que nós possamos colocar em prática esses ensinamentos, para reforçarmos a nossa reforma íntima e assim contribuirmos para esse processo de regeneração que o nosso planeta está passando. Mestre, muito obrigado, abençoe a todos nós, todos os nossos lares, siga nos abençoando, guiando, protegendo, hoje e sempre. Que assim seja. Um abraço a todos. Tchau, tchau.